Então, para que possamos fazer um estudo mais apurado, ao palpar o pulso, nós devemos observar 3 níveis de profundidade. Quais são esses níveis? Assim que tocamos a superfície, ou seja, como um pousar da borboleta, tá? No pulso. Nós temos aqui o pulso. Eu vou vir com os 3 dedos pela outra posição. Eu estou demonstrando na minha própria mão, então teria que inverter aqui para poder enxergar normalmente, né? Mas nós colocaríamos aqui os 3 dedos, ao contrário, onde eu vou pousar levemente, como se fosse uma borboleta, muito sutilmente, sobre a região do pulso. Se eu percebo ali o batimento do pulso, eu estou vendo ali a presença de energia do Qi. A gente vai interpretar isso já já. Então, primeiro eu toco de forma bastante superficial para verificar a energia na superfície. Depois eu vou aprofundar, sentindo a pressão obliterar a artéria lá no fundo do osso. E aí eu solto levemente para que eu possa perceber a pulsação. Então, lá na profundidade, até encostar no osso, eu vou pressionar o pulso até tocar o osso. E aí eu retiro levemente os dedos, solto levemente os dedos, liberando o fluxo de sangue. Ao liberar esse fluxo de sangue, eu vou sentir a pulsação. E aí eu estou sentindo a energia na profundidade. E o terceiro passo é sentir o médio, que é entre as duas posições. Para isso, basta soltar mais um pouquinho o pulso em direção à superfície. Então eu vou encontrar o médio. E aí eu posso verificar como é que está a energia no médio. Mas uma vez que eu senti essas 3 posições, o que é que significa? É o que nós vamos verificar agora, tá? Então, para entendermos melhor, nós podemos ver que no nível superficial, nós vamos estar verificando o estado do Qi e do sistema Yin. Ou seja, nós vamos estar percebendo como está o Qi e também do sistema Yin, como a gente viu na posição lá. As vísceras, nós vamos verificar a qualidade do seu Qi nesse nível, que é o sistema Yang. E no nível médio, nós conseguimos verificar o estado do Shui. Já no nível mais profundo, tá? Na colocação e posicionamento visto anteriormente. O nível superficial, ele vai demonstrar a presença de doenças exteriores, ou seja, quando eu percebo que há apenas o Qi na superfície, eu vou estar ali observando a presença de doenças exteriores. Quando eu percebo isso no nível médio, eu estou observando doenças que atingem o baço e o estômago. E no nível profundo, as doenças de interior que atingem os órgãos. Outra interpretação importante é que no nível superficial, ele reflete o estado do coração e do pulmão, que estão no aquecedor superior. No nível médio, do estômago e do baço, que estão no aquecedor médio. E no nível profundo, reflete o fígado e o rim, que se localiza no aquecedor inferior. Então, essa é uma outra interpretação que podemos utilizar, a depender do caso e do tipo de terapêutica que iremos utilizar para tratar este paciente. Porém, existem situações que vão influenciar na hora de verificar e apalpar o pulso. Então, uma situação muito importante é a hora que melhor podemos apalpar o pulso. Então, o ideal para verificar o pulso seria que pudéssemos apalpar pela manhã, quando o Yin está calmo. Mas não é em qualquer horário. É assim que o nosso paciente acorda. Aí eu pergunto para vocês, é possível fazermos esse tipo de diagnóstico no momento em que o paciente acorda? É possível que estejamos lá no momento que o paciente acorda para verificarmos o pulso? É óbvio que não. Então aí a gente está demonstrando apenas o ideal. Para que isso serve? Para que levemos em conta que a depender do horário que nosso paciente chega, ou seja, quanto mais longe do horário que ele acordou, ou quanto mais próximo da noite que ele vai dormir novamente, o Qi ele pode estar mais agitado ou não. Então você pode dar um desconto, né? Sabendo que se fosse pela manhã logo cedo, talvez o Qi estivesse um pouco mais calmo, a velocidade do pulso fosse um pouco menor. Então isso pode ajudar na interpretação, que são coisas que podem estar alterando aí o pulso para a interpretação. Então, outras situações que vão interferir é justamente o nivelamento dos braços. Então, o braço ele deve ficar na posição horizontal, nivelado abaixo do nível do coração. Por isso, você pode avaliar tanto no birô, colocando uma pequena almofada sobre o pulso,
tentando deixar o braço o mais reto possível, sem nenhum tipo de flexão. Tá? Então, deixar ele reto, sem nenhuma flexão, porque essa flexão pode gerar um turbilhonamento do sangue e, dessa forma, alterar a sua palpação. Porém, a forma mais adequada de verificar o pulso é deitando na maca. Dessa forma, o seu paciente vai estar mais tranquilo, o pulso vai estar estirado, o cotovelo estirado e abaixo da linha do coração. Dessa forma, fazendo uma palpação do pulso muito mais apurada. Outra situação é o posicionamento dos dedos. Você deve sempre apalpar com os 3 primeiros dedos. E equilibrando a respiração. Equilibrar a respiração, pois será referência. O que é isso? O terapeuta, ele é, com relação ao paciente, uma referência de saúde. Porém, na China antiga, isso era uma realidade. Né? Os hábitos de vida eram outros, você não tinha uma vida tão agitada. Então, todo terapeuta, médico chinês, ele tinha uma condição de saúde melhor e mais equilibrada que a maioria das pessoas. Então, poderia se tornar uma referência para que se pudesse verificar através da respiração, como a gente vai ver em breve, né, em outra aula. Mas, hoje em dia, como nem todo terapêutica pode ser considerado uma referência de saúde, nós utilizamos outro método, além da respiração, para que possamos avaliar o pulso.